eu acho que existem muitas crises superpostas, mas aquela sobre a qual eu tentei jogar luz, né, de respeito a um fim de uma época, ou seja, o esgarçamento de uma convergência, né, que em torno de alguns eixos de política que vinham desde da redemocratização, algumas, e outras a partir da estabilização monetária. Não é? Eu acho que no processo de democratização, de feitura da Constituição, se formou um consenso, uma convergência muito grande com respeito à ideia de que era necessário promover, reduzir desigualdade, reduzir pobreza, aquilo que foi chamado do contrato social da Constituição de 1988. Não é? Isso era uma bandeira comum às principais forças políticas, inclusive as forças que competiram, que estruturaram a competição eleitoral desde 1994. E, por outro lado, depois do Plano Real, há esse consenso, que eu diria, em torno da necessidade de promoção de políticas sociais, de inclusão, se associou à ideia de que para o país ir para frente era necessário manter a inflação baixa e alguma moderação fiscal. Não é? A competição que se estruturou em torno de duas coalizões, uma de centro-esquerda, encabeçada pelo PT, e outra de centro-direita, encabeçada pelo PSDB, ocorreu dentro desse terreno comum. Um enfatizava mais um aspecto, o outro, mas havia uma convergência com relação a que estabilidade, moderação fiscal e inclusão social eram eixos importantes da política. Eu acho que é essa convergência que foi se esgarçando a partir de 2008, quando o governo do PT, depois de ter respondido de maneira correta à crise internacional, acreditou que podia relaxar o controle da inflação e a moderação fiscal, não é? Então, a partir daí, sobretudo no governo Dilma, com, de fato, uma nova embocadura de política econômica, onde essas questões não tinham a mesma gravitação, e da parte do PSDB, com progressiva mudança de pele, eu diria, do PSDB, no sentido da emergência de lideranças que são muito menos comprometidas com a agenda social, muito mais comprometidas com a agenda de eficiência, ordem, lei e ordem, etc. Ou seja, com um movimento mais na direção de uma direita democrática, etc. Né? Então, eu acho que as duas forças foram se afastando. Obviamente, o processo eleitoral e a última disputa eleitoral, não é? E a intensidade da disputa eleitoral promoveu uma polarização, né, entre essas forças políticas e entre a opinião pública educada. E esse é o fim dessa convergência que nós estamos vivendo hoje, não é? E não está claro o que vai substituí-la. Porque se de fato esse entendimento sobre quais eram as prioridades do país parece ter desaparecido, parece ter se esboroado, o Brasil é um país com um imenso número de pobres, ainda com muita desigualdade e com muita aspiração de melhoria social, de mobilidade social, etc., e que se expressa eleitoralmente. Ou seja, a massa dos eleitores brasileiros quer ainda a agenda que assegurou alguma melhoria, algum progresso nos últimos 20 anos. Né? E, por outro lado, o sistema político parece não estar mais sendo capaz, de uma certa forma, de estruturar a competição em torno desses temas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento novo, muito difícil saber o que vai acontecer, não é? Se não houver respostas por parte de forças mais institucionalizadas, você tem um terreno para a exploração política das aspirações de igualdade e de inclusão da população,
Mas eu acho que a única coisa que eu tenho uma certa certeza é que a política não vai ser mais como ela foi até aqui, com os seus benefícios e também com o seu lado mais complicado, que tem que ver com a corrupção, com a utilização de recursos públicos para manter unida a coalizão de governo. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no futuro, mas eu acho que o desafio do momento diz respeito a isso, né? Como é que você reconstrói um certo entendimento em torno de duas coisas que são centrais para o Brasil sair, andar para frente. Um é retomar de forma estável o crescimento econômico, isso supõe moderação fiscal, supõe controle da inflação, e ao mesmo tempo como é que você junta essa agenda com uma agenda forte de políticas sociais que permita a melhoria, a continuidade desse processo muito virtuoso, eu acho, nos últimos 20, 25 anos de inclusão, de redução das desigualdades, etc.